Wabablua, Wabembou, meu nome é Pedro Peixe, sou Pipoca de Pedra e hoje nós vamos falar sobre Priscilla Presley. Pipoca de Pedra. Sim, meus queridos, eu nem queria estar fazendo esse vídeo porque eu fui muito na torcida de que esse filme, do Priscilla, da Sofia Coppola, fosse o mais preciso possível. Mas não foi bem assim. Eu adoro a Sofia, eu sou bastante fã dos filmes dela, Encontros e Descontos, Maria Antonieta, Billy Ring. Eu achei ela uma diretora excepcional e fiquei muito feliz quando ela anunciou que faria o Priscilla, porque realmente estamos carecendo dessas histórias das mulheres que foram ofuscadas pela grande fama dos seus maridos excêntricos, né? Deixar a janela, tá um barulho, caramba. Ela própria havia feito Maria Antonieta, que é muito nesse sentido. Merece muito um filme bom da Mary Shelley. Tem um bonzinho assim, mas ainda merece um filme melhor da Mary Shelley. E de várias outras que tiveram essa vida desgraçada. Mas com o apoio da própria Priscilla Presley, né, que ainda tá viva, estava envolvida ali no filme. Tivemos esse filme da Sofia Coppola, que teve algumas divergências que eu quero discutir um pouco aqui. Bem, o filme trata de Priscilla Ann Beaulieu, eu acho que é assim que se fala o nome dela. Ela nasceu no Brooklyn, no dia 24 de maio de 1945, aqui a Wikipédia pegou forte nessa parte aqui, né? Mas o interessante é que o filme não abordou tanto é que ela era filha da Ann Lillian e de um cara que eu esqueci o nome agora, eu que tenho escrito na pauta pra não esquecer, mas que morreu quando ela tinha 6 meses e ela passou a ser cuidada pelo novo marido da mãe dela, que ela conheceu 3 anos depois, que era um piloto da aeronáutica. Por que isso é importante? Porque a Priscilla só foi descobrir que o pai adotivo não era o pai biológico dela quando ela tinha lá para 11, 12 anos. E isso é realmente algo muito importante para o caráter, para a vida da Priscilla. Então, os Beaulieu, eles acabaram indo para a Alemanha Ocidental, né? Vamos lembrar que na época ainda tinha o Muro de Berlim. Eles passaram várias dificuldades financeiras lá, inclusive. Eles saíram da boa casa que eles tiveram para morar num apartamento pequeno que era em cima de um bordel. Então isso também vai construindo bastante da psique da Priscilla. Eles vão tendo várias mudanças de residências, né? Em uma delas a Priscilla acaba descobrindo quem é o verdadeiro pai dela, e numa dessas, na Alemanha Ocidental, ela acaba conhecendo o Elvis. Não sei se fica muito claro no filme, né? Até porque eles usam os mesmos atores do início ao final, mas o Elvis tinha 24 anos enquanto ela só tinha 14 quando aconteceu esse encontro. E ela acaba se mudando para Graceland, né, onde o Elvis morava, em 1962, e ao contrário do que é mostrado no filme, mas isso tudo bem, isso é outra mídia e tal, ficou mais cinematográfico do jeito que foi mostrado, mas ela vai passar o Natal com o Elvis e ela acaba não voltando, né? Não foi bem esse acordo de, vou uma vez, volto, vou fazer uma viagem, como é mostrado no filme, né? Ela foi passar o Natal e nunca mais voltou. E nesse período entre o Elvis ir na Alemanha, conhecer ela, e depois ela ir morar em Graceland, ela foi bastante assediada pelo jornalismo local, né? Foi um assédio midiático, acho que equivalente ao que a Lady Di sofreu. Lady Di, outra também mulher que também se casou com um homem que era famoso, enfim. Mas era algo bastante parecido, ela era bastante assediada pelos jornalistas na época. Inclusive ela recebia várias cartas, tanto positivas quanto negativas, dos fãs do Elvis enquanto ela estava ainda na Alemanha esperando ir para Graceland. Na época que ela foi para Graceland, o pai do Elvis, ele morava com a sua nova esposa em Vermont, e o Elvis odiava essa nova esposa do pai dele, e a Priscilla foi morar com essa madrasta, né? Porque os pais não deixavam que ela fosse morar diretamente com o Elvis. Então ela foi morando com o pai do Elvis, dessa madrasta do Elvis, e lentamente ela ia passando uma noite na casa do Elvis, indo até que ela se mudou de fato pra lá. Eles se casaram em 1966 e exatamente 9 meses após o casamento eles tiveram a primeira filha, que foi a Lisa Marie Presley, e infelizmente nos deixou agora no ano de 2023. E logo em 1972, né, 6 anos após o casamento, ele já estava completamente em crise, tanto é que no Natal de 1972, a Priscilla simplesmente pegou a Marie e fugiu de casa voada, e passaram dias procurando ela até ela retornar. Nessa época, em 1972, o Elvis já tinha relacionamento com 3 outras mulheres, e a Priscilla também já tinha um relacionamento extraconjugal com seu professor de karatê, que é brevemente mostrado no filme. Esse relacionamento dela com Mike Stone viria a durar 2 anos, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. E o auge da separação de Priscilla e Elvis é bastante controverso. No filme é mostrado como Elvis fazendo uma tentativa de abuso sexual com ela durante a sua turnê em Las Vegas, o que acaba com o relacionamento. Mas segundo Joel Williamson, que é o biógrafo oficial do Elvis, ele diz que realmente ocorreu um ato de estupro naquela noite, onde pela primeira vez a Priscilla disse que não o amava e o Elvis teria abusado sexualmente dela.
o filme decidiu pegar a versão da biografia da Priscila, acho totalmente justo. Bem, mas qual foi realmente a minha birra com o filme? Foi que eu acho, minha opinião, pessoal agora, que a vida da Priscila mais interessante é a vida dela sem o Elvis, a vida pós-divórcio com o Elvis. Eu sei que a intenção do filme foi mostrar quem era ela durante esse relacionamento, mas acho que podia sair um pouco dessa âncora e mostrar um pouco mais da vida da Priscila pós o Elvis, que é bastante interessante também. Depois que eles se separaram em 1972, ela teve esse relacionamento de 2 anos com Mike Stone, que era o seu instrutor de karatê, e foi nessa época que ela assumiu de volta o seu nome de solteira. Ela voltou a ser Priscilla Biel, e ela inclusive montou uma boutique chamada Bis Biel, que vendia roupas para grandes atrizes de Hollywood, inclusive a Cher, a Natalie Wood, Barbara Streisand, a Liza Minnelli, todas eram freguesas da Priscilla. E algo que o filme meio que passou uma mensagem diferente, não tô passando pano pro Elvis de forma alguma, mas esse relacionamento deles realmente não acabou em definitivo, né? Parece que ela nunca mais viu o Elvis depois que ela saiu. Não, o Elvis inclusive apoiou muito essa boutique da Priscilla, né? Inclusive ele trouxe esses clientes mais famosos. Mas vale lembrar também que nessa época o guarda-costas do Elvis sugeriu que mandassem matar o Mike Stone, que era o novo namorado da Priscilla. Esse relacionamento da Priscilla com o Elvis pós separação era tão amigável que a guarda foi compartilhada, né? A guarda da Lisa Marie foi compartilhada entre os dois. Tanto é que quando o Elvis veio a falecer, a Lisa estava com ele. Ela foi uma das primeiras pessoas a ver o corpo do pai morto, e ela tinha apenas 9 anos de idade. Vamos lembrar que o Elvis morreu no vaso depois de comer uns negócios estranhos, não, né? A vida da Lisa Marie também é outra história que daria um baita filme, porque ela namorou duas das pessoas mais excêntricas do mundo, que foi o Michael Jackson e o Nicolas Cage. Ela teve 2 filhos, faleceu agora em 2023 por conta de complicações por conta de uma cirurgia bariátrica. Estou falando muito tenso porque eu fiz, eu acho que não deu pra notar que eu perdi 40 quilos entre o início do ano e agora. Bem, com a morte do Elvis, a Priscilla ela volta a se chamar Priscilla Presley para que os direitos dos bens do Elvis voltem para ela. Tá vendo como era bem realmente o relacionamento deles após o casamento? E ela consiga tirar esses direitos da mão do coronel Tom Parker, que tava doido para pegar o espólio do Elvis, mas o Vermont, que é o pai do Elvis, decidiu passar para Priscilla. E isso foi a melhor coisa que o Vermont fez, porque os bens do Elvis estavam afundados em dívidas, e a Priscilla salva esse espólio do Elvis quando ela cria Graceland como uma atração turística. Ela pega a casa do Elvis e faz realmente uma casa museu e consegue reviver toda a grana para restabelecer o espólio do Elvis Presley. Outra coisa que eu lembrei que eu esqueci de falar, eu tô de noite aqui enquanto eu tô editando, que eu tô nessa agora, né? Eu tô editando, eu lembro um negócio que eu esqueci de falar no vídeo, foi da música final. Uma das coisas que eu sou mais apaixonado nos filmes da Sofia Coppola são as músicas que ela usa, né? Sei que tem muita gente que critica, mas eu adoro esse uso de música moderna lá no Maria Antonieta. E no final do Priscilla, ela fez mais uma vez algo que eu reclamei o filme inteiro, né? Que é você precisa de ter um edital para entender o que ela tá querendo falar lá. Apesar de ser algo um pouco popular, mas eu quero contar a história para vocês, que é a história da música I Will Always Love You, que muita gente achou que era da Whitney Houston, mas depois descobriu que é da Dolly Parton, né, da rainha do country. E essa música, a Dolly Parton, ela fez para um grupo que ela tinha com Porter Wagoner, que era outro cantor country, em que ela fazia meio que um back vocal, só que ela tava crescendo pra caramba, o pessoal já tava na pressão de que ela devia ter uma carreira solo, e o cara tinha um relacionamento extremamente abusivo com ela, né, a fama e o poder que ele tinha abafava bastante quem ela era. Até que um dia ela escreveu essa música, chamou ele no estúdio, cantou, e ele falou, nossa, você tem um sucesso nas suas mãos. E aí ela falou, você não entendeu, essa música não é pra gente cantar junto, essa música sou eu terminando com você. Então assim, é uma música que ela já tinha esse paralelo com a vida da Priscilla e do Elvis, né, de um famoso com um relacionamento abusivo que suprime o talento da pessoa e a vida da pessoa com quem ela está. Só que ainda tem um plus a mais, porque essa música ela foi oferecida pro Elvis. O Elvis ele pegava várias músicas para regravar, só que toda música que ele regravasse, 50% da autoria vinha para ele. Ele falou, e ela no caso, né, a Dolly Parton falou, não, porque é a música da minha emancipação, é a música de eu me livrando do relacionamento que eu tinha e começando minha carreira, como é que eu vou dividir a autoria dessa música com outra pessoa? E somente nos anos 90 que essa música foi, acho que é 80, né? Não dos anos 80, início dos anos 90, essa música foi licenciada para Whitney Houston, e estima-se hoje que ela ganhou muito mais dinheiro com a música sendo licenciada para Whitney Houston do que com Elvis, e ela não teve que dividir a autoria com ninguém. Então, é uma música que ela tem vários contextos por nesse final,
Então, grande acerto por estar ali. Bem, depois disso, entre 1984 e 2006, ela vai namorar um brasileiro, um cineasta brasileiro, que é o Marco Garibaldi. Junto eles vão ter um filme chamado Navarone, é isso mesmo? É, Navarone, 1987. E depois ela vai ter um relacionamento complicadíssimo com o ator Michael Edwards durante 6 anos. Por que complicadíssimo? Nessa época, a Priscila, ela escreve o livro, acho que em 86, se não me engano, o livro Elvis e Eu, né? Que é a biografia dela, principalmente no relacionamento dela com Elvis, de onde eu tirei várias informações desse vídeo aqui. Baita livro. Em 88, inclusive, sai o filme Elvis e Eu. Na verdade, é uma minissérie em 2 episódios pra TV, que depois foi condensado em um filme de 3 horas, e que é bastante fiel. Tudo isso que eu contei da Priscila descobrindo o pai dela, das mudanças, tudo isso tá no filme Elvis e Eu. Ele tá completo aqui no YouTube, dublado, se não me engano, mas se você preferir legendado, ele é facilmente encontrado também. E anos depois, esse Michael vai escrever o livro Priscila, Elvis e Eu, onde ele vai contar a versão dele do casamento dela pós-Elvis, onde ele sentia atração sexual pela filha da Priscila, pela Lisa Marie, que na época tinha 12 anos. E a Priscila, mais velha, vai contar para a revista Playboy que ela sofreu abuso sexual do padrasto, tá certo, né? Dos 12 aos 15 anos. Então, assim, a Priscila, ela meio que foi conivente com isso. Segundo a Lisa Marie, estou tomando posicionamento, estou falando a versão da vítima aqui. Então, assim, é uma história muito mais complexa e embaçada aqui. Acabou não sendo abordado no filme. A Priscila, ela acaba tentando se tornar uma pessoa pública muito pela criação dela e pelo que ela via no Elvis, né? Então, ela vai começar a ser chamada para filmes, ela vai atuar no Corra que a Polícia Vem Aí, nos 3 filmes, ela vai atuar muito bem, inclusive vai ser bastante elogiada por isso. Ela vai ser chamada para ser uma das Panteras originais da série, não a versão da Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu, das originais, mas ela vai recusar. Ela, inclusive, recusou um chamado para ser uma Bond Girl no A View to Kill, do James Bond, e a vida dela tava nesse marasmo, né? Ela governava Graceland, tinha uma relação conturbada com a filha, tava meio solteira ali, até que em 1997 sai o livro Child Bride, The Untold Story of Priscilla Billio Presley. Tive que colar aqui porque, né? E nesse livro, a Suzanne Finstead, que é a autora do livro, vai contar uma história completamente diferente. Ela vai falar que o casamento da Priscila com o Elvis foi arquitetado pela família da Priscila, que não tinha essa de celibato sexual, coisa nenhuma, que ela transou com o Elvis no segundo encontro, que ela, pra chegar no Elvis, ela prometeu favores sexuais a pessoas ligadas ao Elvis. Então, assim, foi um escarcéu. Ainda mais porque essa autora desse livro tinha realmente várias conexões, ela realmente entrevistou várias pessoas ligadas à Priscila. Entrevistou a Priscila e várias pessoas ligadas ao caso. E isso gerou um grande processo. A Priscila ganhou o processo contra a editora, mas ela perdeu o processo contra quem deu a declaração desses favores sexuais. Ela perdeu esse processo por não ter provas suficientes que negassem isso. E essa história meio que segue nebulosa até hoje, né? E ela também deu uma passada de pano agora com esse filme. Estou passando pano pro Elvis? Não. Quem fez isso foi Baz Luhrmann com aquele filme. Estou apenas mostrando que ninguém presta nesse mundo. Se essa biografia for falsa. Então, realmente era o que eu esperava ver no filme. Porque eu sou fofoqueiro? Sim, porque eu sou fofoqueiro. Mas eu queria ver realmente essas partes mais discutíveis e não simplesmente esse conto de fadas às avessas que foi. Enfim, tá a minha crítica aqui no Ajá. Eu falei que eu não senti a Sofia Coppola ali, que os poucos erros que ela cometeu no Maria Antonieta, ela repetiu no Priscila, mas eu espero que esse filme tenha feito o nome dela voltar pros holofotes e que a gente veja muito mais dela no cinema. Essa é a minha história de Priscilla Presley. Um beijo.